Fala, meu amigo. Função trigonométrica, multiplicação de uma função trigonométrica, tá certo? Aqui a gente vai ter que ter um cuidado sobre a amplitude de uma função trigonométrica e a gente vai comentar algumas coisas, tudo bem? Vem comigo. Seguinte, apenas para funcionar como um exemplo, lembra quando você pega uma foto e vai colocar no Instagram e antes você vai querer dar aquela ajeitada na foto para ficar um pouco melhor? Na hora que você vai recortar a foto, você tem alguns pontos pontilhados. Se você pegar o seu mouse e colocar o seu mouse sobre essa parte bem aqui, ó, experimenta puxar. Tem apenas um pequeno problema. Quando você puxa, né, a figura exatamente nesse ponto, ela vai distorcer. Isso acontece porque ela não vai expandir a largura, apenas a altura da figura. A figura resultante vai ficar algo nesse formato bem aqui. Vai ter um aspecto parecido, mas ela vai ficar de maneira espichada, né? Vai ficar esticada. Falando em linguagem bem informal mesmo. Vai esticar a figura e vai ficar distorcida. Alguns ficam até com uma aparência um pouco deformada. Essa deformação vai acontecer exatamente nessa nossa função seno bem aqui, quando você multiplicar por uma constante, beleza? Então, grava essa ideia que vai ser fundamental para você entender o que a gente vai falar agora nessa aula. Então, aqui, só frisando, né? A parte horizontal continua a mesma coisa. Nós estamos realizando apenas transformações verticais, beleza? Então, aqui você tem 3π sobre 2 e aqui você tem 2π. Tudo bem? Apenas isso, tá? Então, a gente vai continuar aqui ao zero, tá? Bora continuar a nossa estrutura bem aqui. O que acontece quando eu pego essa função seno e multiplico por 2? Eu não irei alterar a centralidade. Lembra? A centralidade é aquele eixo imaginário que passa no centro da função seno. Tudo bem? Então, você não vai movimentar ela. Ela vai continuar no zero, só que você vai esticar a função. Tudo bem? Então, vai ficar algo assim. Você está multiplicando por 2 a sua função seno ela vai ficar um pouco mais íngreme. Ela vai ficar desse jeito, ó. Um pouco mais pontiaguda. De tal forma que ela não vai parar no 1. Digamos que o 1 esteja bem aqui e o menos 1 esteja bem aqui, ó. Ela vai parar no 2. Então, por isso que em alguns livros você diz o seguinte, que essa constante, na verdade, ela representa a amplitude da função seno. Porque quando você multiplica por 2, ela originalmente ia de 1 a menos 1, agora ela vai de 2 a menos 2. Tudo bem? Professor, e se eu multiplicar por 1/3? Ao multiplicar por 1/3, em vez de você expandir, você esticar, você vai comprimir, vai achatar a figura. Então, ela vai ficar uma curva um pouco mais suave, vai ficar desse jeito aqui, ó. 1/3 para cima, menos 1/3. Perceba que a centralidade das duas, né? Tanto da primeira quanto da segunda, está passando pelo zero, está passando pela origem, tá bom? Dúvida muito recorrente. Professor, ao multiplicar por menos, acontece alguma transformação significativa na função? Sim. Mas bora analisar a multiplicação por menos. Quando você multiplica um número positivo por menos, ele fica negativo. Quando você pega um número negativo e multiplica por menos, ele fica positivo. Então, o menos, na verdade, ele tem o poder de trocar o sinal. Multiplicar por menos 1 é trocar o sinal de uma função. Então, analisa a função seno original. Essa primeira parte não estava acima do zero, ela não era uma parte positiva. Ao multiplicar por menos, você vai meio que espelhar para a parte negativa. Então, a sua função que subia no início, ela vai começar descendo. Vai ficar assim, ó. Usando a mesma ideia, essa parte era negativa, ao multiplicar por menos, ela fica uma parte positiva, então ela vai para cima. Então a sua função seno fica desse jeito aqui, ó. Beleza? Continua tendo máximo 1 e mínimo menos 1. Tá bom? Você multiplicar por menos 1, a única coisa que vai alterar na sua função é que ela vai ficar de ponta cabeça, ela vai inverter. E se fosse menos 3? Você inverte e aumenta a amplitude. Ficaria assim, ó. Tudo bem? Só melhorar um pouquinho essa curva. Aqui, ó. Beleza? Ela vai de menos 3 até 3. Tá certo? Então, multiplicação de uma função trigonométrica, você vai alterar a amplitude. Se vier acompanhado com sinal negativo, você inverte a função seno. Beleza? Mais uma dica excelente para você.